Olá, pessoal, boa tarde. Professora Luciana Moreira aqui com vocês mais uma vez para mais um momento de muito conhecimento, de aprendizado, mais um curso, né? A gente esteve, não sei quantas de vocês estiveram no curso de tabelas que a gente deu, mas hoje nós vamos falar de pré-faturamento. Alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida sobre o assunto, que quer fazer aí a pergunta para a gente iniciar aí como um quebra-gelo antes da gente começar no conteúdo em si? Ou alguém tem alguma coisa que gostaria de saber, que possa agilizar ou que a gente possa estar falando aqui também sobre pré-faturamento? Então vamos lá. O que nós vamos discutir hoje? Hoje nós vamos falar sobre o que é ANS, sobre o que é regulação, padrão TIS, TUS, tabelas de remuneração, sobre hospitais e operadoras, né? A forma como cada um trabalha, o que é cada um, quais são os seus segmentos. Analisar um pedido médico, falar sobre o tipo de guia e os principais erros encontrados, que geralmente isso é o que vemos no pré-faturamento. Esse, de fato, é o que o pré-faturamento visa fazer, que é aquela intermediação entre a recepção e o faturamento da clínica ou do hospital. ANS, todo mundo ouve muito falar, muito, todo mundo fala de ANS, mas muita gente não sabe nem o que significa a sigla, nem qual é a sua função, por que ela foi criada, o que ela faz. Todo mundo só fala de ANS, Ministério da Saúde, mas ninguém sabe de fato o que ocorre. A ANS significa Agência Nacional da Saúde Suplementar. E ela é agência reguladora, ela é quem fiscaliza, né, quem toma conta das operadoras, de tudo que está por trás da operadora, tudo que uma operadora faz, tudo. Tem algumas coisas que acontecem no dia a dia, ou que as operadoras começam a fazer, que o pessoal fica, a operadora tal agora resolveu fazer isso. Não é que ela resolveu, é que por trás de tudo tem uma RN, que a gente chama de resolução normativa, que é criada, desenvolvida, publicada pela ANS para as questões da regulação e da fiscalização das operadoras de saúde. A ANS ela é vinculada ao Ministério de Saúde e é responsável pelos planos de saúde privados no Brasil. Então, ela nada mais é do que a agência reguladora e fiscalizadora dessas operadoras que nós temos atuantes hoje no Brasil. Regulação. A regulação, ela nada mais é que um conjunto de medidas e ações do governo que envolvem a criação de normas e controle, fiscalização dos segmentos do mercado explorados por empresas para assegurar o interesse público. Que essas empresas nada mais são do que as operadoras, né? A regulação é o que a ANS faz, e o que a ANS faz nada mais é do que criar esse conjunto de medidas junto com o Ministério da Saúde e alguns órgãos que ajudam nessa fiscalização, como a Anvisa. E a Anvisa, há pouco tempo uma pessoa me perguntou assim, mas o que a Anvisa tem a ver com a ANS? Tudo. Porque, na realidade, a Anvisa foi criada em 1999, logo após a Lei 9656 de 1998, que deu origem à regulação dos planos no Brasil, que deu origem à ANS, mas a ANS, de fato, só nasceu no ano 2000. Porém, a Anvisa, a princípio, ela era somente para poder fiscalizar os medicamentos, os materiais e os alimentos. Hoje em dia, a Anvisa tem o seu padrão de atuação muito maior, porque deu muito certo essa fiscalização, essa regulação com a Anvisa, e ela nada mais é do que fiscalizar tudo aquilo que é comercializado,
né? Todo material, todo medicamento, todo alimento, ele tem que ter o registro na Anvisa e ele tem que estar pronto e ativo para essa circulação dentro do país. E ela trabalha em conjunto, é um dos órgãos que ajuda na regulação junto à ANS. A sua missão é promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde e regular as operadoras setoriais e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Como eu falei, a ANS ela nasceu no ano 2000, mas ela veio a sua criação foi oriunda da Lei 956 de 1998, que é a lei que dá a origem à saúde suplementar no Brasil. Antes de 1998, era tudo muito vago, era tudo muito solto, era tudo muito aberto. Então, a Bradesco tinha um tipo de agendamento, um tipo de tratamento, era uma guia diferente, um código diferente, ela pagava de uma forma diferente, a Sul América de outro, e era uma grande bagunça. Quem começou a faturar nessa época, assim como eu, era tenso fazer faturamento, porque não tinha sistema, não tinha computador, era máquina de escrever e muitas vezes você não conseguia preencher a guia com a máquina de escrever, era manual, e você tinha lá as revistas e as tabelas em revistas, né, como se fossem grandes revistas. A gente pegava aquela calculadora gigantesca que parecia um tijolão de fita, lia o prontuário do paciente, pegava lá no consultório médico aquela fichinha do paciente com aquelas letras lindas que os médicos têm, e você tinha que meio que adivinhar o que estava escrito e saber o que o paciente realizou. Então, muitas vezes o médico colocava uma consulta, a gente tinha que ir lá no capítulo, ver qual era o código, ver a quantidade de CH, multiplicar aquilo para ter o valor. Hoje em dia, quando a recepcionista atende o paciente lá na porta, ela dá um clique, já tem o código da consulta, o nome da consulta, o valor, a pessoa não precisa fazer nada. Na realidade, nós não temos mais faturistas, nós temos analistas de sistema. Mas tudo isso é regulado pela ANS. A ANS quem determina tudo. E ela veio para facilitar, para unificar, para padronizar, para regular as operadoras de saúde, para que todas falassem a mesma língua. Até aqui tudo bem? Tem pergunta? Não, eu quero ver se a internet cai, fica sem sistema, como é que o povo vai fazer para se virar? Senta e chora, bebê. Entendeu? Porque eu perguntei essa semana, eu fui dar um treinamento para faturistas. E eu perguntei assim, qual tabela vocês utilizam? Para faturar, a gente quer saber de tabela de remuneração. E a pergunta foi assim, tabela TUS. Eu falei, não, gente. Sim, a gente fatura com a tabela TUS. Eu falei, da onde vocês tiram o valor? Da tabela TUS. Eu falei, não acredito. Aí mudei a pergunta. Eu falei, então vamos lá, vou reformular a pergunta. Qual é a tabela que vocês têm no contrato de vocês? E aí parecia até que tinha um grilinho falando assim no fundo. Cri, cri, cri. Gente, é triste, mas tem muita faturista que não sabe o que é tabela de remuneração, que não sabe o que é TUS, que não sabe o que é ROL, que não sabe o que é TUS, TIS, que não sabe o que é ANS. Infelizmente isso acontece, porque a gente acaba, não que a pessoa não saiba fazer, mas ela acaba aprendendo com uma outra pessoa, aprendendo fazendo. Então, ela não tem a base, o fundamento. E o que eu estou tentando fazer aqui agora no início é dar essa base, com que todos entendam o que é faturamento, o que é regulação, pré-faturamento. Vamos lá, Cláudia, já estou vendo você rir aí. É que a Alexandra comentou aqui, tenso mesmo, era tudo na mão, a 1000 Dix, parecia a loteria. Loteria? Filho... Só que era uma loteria que a gente jogava e nunca ganhava, né? Porque a gente só preenchia aqueles negocinhos e tu jogava eternamente, só que tu nunca ganhava. Ganhava tendinite, dor de cabeça, dor na mão, mas
Mas era uma época muito boa. É a época em que eu mais gostava de faturar, porque as pessoas de fato sabiam. E hoje elas não sabem, não conhecem, não tem nem como criticar o sistema. Então, às vezes, quando eu vou para algumas consultorias, que eu olho o sistema e que eu vejo que está tudo errado, eu falo, gente, e aí a primeira coisa que elas fazem é querer puxar o tapete do outro. E eu até brinco, eu falo, gente, eu sou cascuda, sou barata velha, nasci lá em 1970 alguma coisa. Vamos ter cuidado, ter empatia com o coleguinha, porque o fato de algumas pessoas terem um pouquinho mais de experiências que as outras, não quer dizer que sabemos tudo, mas a gente tem que ouvir os mais velhos, né? Para tudo. A pessoa mais antiga na empresa, ela sempre tem um conhecimento para poder te passar para você que está chegando. Então, é um ajudando o outro. Não há espaço para competição no mercado de trabalho, porque quando a gente compete um com o outro, a gente deixa de aprender, cria um grande tumulto, um clima muito tenso, quando na realidade, se um ajudar o outro, estamos, né, na mesma empresa, vestindo a mesma camisa, e ela só vai andar para frente se todo mundo for cooperado, né? Um cooperando com o outro. Vamos prosseguir. Tem alguma pergunta a mais? Não, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Você acha que esse problema em relação aos faturistas, né, dessa falta de conhecimento, se deve ou pelo fato das pessoas que são contratadas para fazer o faturamento realmente não tem esse conhecimento prévio, ou por uma falta de treinamento por parte do contratante, assim, que não tem essa preocupação realmente que a pessoa saiba? É um pouco dos dois, porque eu aprendi fazendo. Eu comecei na recepção, vou dar o meu exemplo, porque eu sempre gosto de falar de mim, né? Eu aprendi na recepção, comecei como auxiliar de recepcionista e sempre tive interesse de aprender. Então, eu sempre ia nos outros setores, o que você faz? Me mostra. Porque é muito fácil a gente criticar o trabalho do outro quando a gente não sabe o que ele faz, né? Então, eu sempre queria entender o que eles faziam até para melhorar a minha conduta no trabalho. O que eu posso fazer com o meu trabalho, com a minha função, que vai facilitar o que você faz, né? Que vai melhorar o meu trabalho, mas também vai facilitar o seu. É ter empatia pelo outro, né? Sororidade, digamos assim. E aí eu ia aprendendo, elas iam me ensinando e eu sempre gostei muito de estudar. Então, para mim era muito fácil buscar o conhecimento fora do trabalho, porque eu tenho fome por aprender e isso é meu. E conhecimento, meu pai era militar e uma coisa que ele sempre falava para ele, eu acho que isso que despertou isso em mim é que a única coisa que você leva com você para qualquer lugar que você vai e ninguém te rouba é o conhecimento e a educação. Então ele falava, estuda, leia, procura informação, porque o conhecimento é seu, não é de mais ninguém. Então foi sempre o que eu fiz. Mas hoje em dia, como a própria Dani falou, e a gente estava falando na aula dela, as pessoas elas não querem buscar conhecimento, né? Elas não querem perder tempo, né? Nem perder tempo, porque isso para mim é um investimento, é um ganho. Mas assim, vou te dar um exemplo. Quando você olha o Instagram de uma pessoa, ele fala muito de quem ela é, porque são os seguidores que ela tem, né? Aí você vê pessoas, vamos lá, olhar um Instagram de um gestor, de um empresário bem-sucedido e o Instagram de uma recepcionista, né? De uma pessoa. A ambição que você tá ali naqueles seguidores que você segue. Vamos lá, qual é a pessoa que você segue lá, o famosinho mais importante do seu WhatsApp, Cláudio, do seu Instagram? Assim, que você se inspira? Pô, tem algumas assim que eu gosto pra caramba aqui. Pô, tem o Cortella que eu sigo, deixa eu ver. Tem alguns na área da música, né, que eu trabalho com música, assim, até americanos. Aham. O mais famoso, assim, é o Quincy Jones, né, que é só o produtor do Michael Jackson. Então, só isso, né? Só isso. É isso que você segue, né? Eu vou te falar do meu. O que eu sigo no meu Instagram? Eu sigo a ANS. E eu participo das lives da ANS, como se fosse série coreana, que eu amo.
Eu participo dos chamamentos públicos. O meu YouTube, o meu maior seguidor, assim, o que eu sigo muito é a ANS. Eu sigo algumas operadoras de saúde, tanto no Instagram quanto no YouTube. E aí, se eu pegar o telefone de uma recepcionista agora, que você vai ver, ela segue a Jojo Todinho, a Ludmilla, ela segue a Barbie, ela segue pessoas sem fundamento nenhum. Assim, me perdoe quem faz isso, quem tá aqui entre nós, mas para mim não faz sentido eu seguir alguém que não me dê conteúdo, que não contribua para o meu crescimento. Eu não vou dar like ou eu não vou dar visibilidade para uma pessoa que se expõe de uma forma vulgar. Eu quero conhecimento. Tudo meu é muito intencional. E já avancei aqui dando spoiler para, ainda bem que não tá ali. Não tá aqui, não. Dando spoiler. E assim, então, aonde você quer chegar, né? O que te alimenta? Por exemplo, eu não leio livros, como a Daniela mostrou aqui o livro, eu até fiz a brincadeira, né? Tem gente que não lê nem noticiário, vai ler um livro grossão, sem figura. Eu não leio o livro se ele não tiver propósito, se ele não alimentar minha alma. Ah, então você não lê romance? Acho lindo o romance, mas eu quero algo que me dê sustância, que me dê conhecimento, que contribua para o meu crescimento pessoal e profissional. Então, tudo meu é muito intencional. E as pessoas, elas não têm a intenção, não é nem questão de ambição, não. É intenção de adquirir conhecimento. Elas querem assistir um filme, elas querem ir para o cinema, botar uma blusinha rosa e fazer lá a militância da Barbie. E ao mesmo tempo que elas podem estar pegando um livro ou não vou dizer para o pessoal ir lá fazer live, assistir live da ANS, porque quem não conhece vai dormir, porque às vezes até eu acho chato, mas é porque tem assuntos que me interessam. Mas aquilo que eu me relaciono é assim, vou usar uma palavra bem vulgar, que o meu filho de 11 anos tem falado muito, mas é por causa desses seguidores aí de futebol que ele tem, que fala muito, águia anda com águia. Tu já viu urubu andando com águia? Então eu me conecto com pessoas... Só se a águia estiver morta. Exatamente. Que aí ele vai se alimentar da águia, né? Mas eu só me conecto com pessoas que me aproximam do meu propósito. Eu não vou me conectar com uma pessoa que vai fazer eu desviar do meu caminho. Eu me conecto com pessoas que me fazem crescer, que me ajudam no caminho, sabe? Que me ajuda a carregar o piano quando ele tá pesado. Carregar piano eu sei o que é. Pois é, você é músico, né? Mas assim, e eu acho que ajudar um colega de trabalho, ele não me gera concorrência, ele me gera empatia, ele me gera... não só empatia, mas admiração, né? Se eu cheguei até aqui foi porque no meu caminho eu tive pessoas que me ajudaram, que me ensinaram, que me mostraram como fazer o correto, não me ensinaram da forma como aprenderam, porque tem muita gente que aprende sozinha, infelizmente, que alguns gestores médicos não estão interessados, quer que faça, mas não ensinam nada, então joga a recepcionista de qualquer forma lá dentro e a coitada tem que se virar para aprender. E tem umas que aprendem com excelência, que não querem ficar no raso. E elas aprendem e graças a essas pessoas que eu consegui adquirir um pouco de conhecimento e fui buscar mais. Mas porque elas não se limitaram a esconder de mim. Mas já trabalhei em empresas também que eu cheguei como nova e a pessoa foi embora, levou pop, levou tudo, apagou o que estava no computador, porque é do tipo, eu aprendi sozinha, não vou passar para ninguém. É uma conduta, para mim, completamente horrorosa, né? O que eu aprendi é meu, vai comigo. Mas eu também posso distribuir, eu também posso multiplicar. O que seria de nós, professores de cursos, né, em que a gente passa o nosso conhecimento, se não tivesse pessoas buscando por esse conhecimento, né? Não seríamos nada. E o que seria deles buscando conhecimento se pessoas como a gente, que sabe um pouquinhozinho de nada, um pouquinho mais que eles, não tivesse disponível para também passar, né? É uma via de mão dupla. Tem comentário aqui. Pode falar. A Alexandre comentário aqui, complementando aquele comentário da Neil Dixon, né? Ela falou só Jesus, ela falou eu também.
estamos sempre em fase de aprendizagem. E a Márcia fez o seguinte comentário: acompanho a evolução, mas muito feliz por minhas raízes. Temos até hoje a MB 90 e 92 física. Amiga, tu não tem a MB? MB não existe. A MB é a Associação Médica Brasileira, quem publica as revistas. Quais as edições que ela tem? 90 e 92. Então você tem THM, Tabela de Procedimentos Médicos. Porque a AMB é a Associação Médica Brasileira. Assim como ela publicou a THM, que é a 90 e 92, ela publicou a LPM, que é a 96 e 99, e hoje publica as CBHPMs. Então, nós não temos tabela AMB no mercado. Mas é o que a gente vulgarmente usa falando, todo mundo fala, né, tabela AMB. Eu tenho a 90, a 92, eu tenho a CIEFAS, eu tenho a CBHPM 2003, que foi a terceira edição, né, a primeira. E eu guardo com muito carinho também, muito carinho, porque é relíquia. Isso aí no sebo vale um dinheirão, guarda com você. Tem mais pergunta aí? Posso continuar? Tem comentário, só ficar um pouquinho solto aqui, depois eu vou pedir para explicar melhor. Aqui a Márcia Guilherme botou risada, ela escreveu: estou mais pensativa nesse assunto. Eu acho que a gente falou tanto que qual é o assunto, né? Aí ela falou aqui: verdade, arrasou. Aí ele botou mais riso. E a Priscila aqui não falou assim: excelente frase. Qual frase? Pois né? Muitas frases. Muito bom. Vamos lá, vamos continuar. Padrão TIS. Padrão TIS, isso é muito importante. Muita gente nem sabe o que é. Às vezes eu escuto pessoas falando assim: o código do TIS. TIS não é código. Código é TUS. Mas nós também temos código TIS, mas depois eu falo sobre isso. Vamos lá. Padrão TIS. Padrão, todo mundo já sabe o que significa, né? É um padrão, é algo padronizado. TIS significa troca de informações na saúde suplementar. Então, o padrão TIS nada mais é do que uma informação padronizada para troca na saúde suplementar. Troca entre quem? Entre a ANS, as operadoras e os beneficiários. TUS. TUS não é TIS. Então, vamos lá. TUS significa Terminologia Unificada da Saúde Suplementar. TUS somente se refere a código e descrição, nomenclatura, e é uma nomenclatura unificada. O que quer dizer com isso? Antigamente, cada operadora tinha um código de consulta, um código de exame, uma guia, e o TUS, ele nada mais é que esses códigos e essas nomenclaturas unificadas. Então, todas as operadoras têm os mesmos códigos e os mesmos nomes para exames. Passando. A TUS é dividida em a TUS, que é terminologia unificada. A princípio, ela tinha sido criada somente para nomenclatura e código da tabela 22, que é a tabela de procedimentos clínicos, que é a tabela que geralmente é linkada ao rol da ANS. E aí, hoje em dia, nós já temos TUS para todo tipo de... não só de procedimento, mas para medicamento, para material, para diária, taxa, aluguel, para glosa, para envio de dados da ANS, várias coisas. Mas as principais tabelas TUS, elas são a tabela 18, que é a tabela de diárias, taxas, aluguéis, gases, que é para cobrança no anexo de outras despesas. E todos os códigos da tabela 18 começam com o número 6 na frente. Todo o código TUS que começa com o número 6 se refere a diárias, taxas, aluguéis e gases medicinais. A tabela 19, ela refere-se
a tabela TUS de materiais e OPMEs. E os seus códigos sempre começam com o número 7. Então, pegou um código TUS, começa com o número 7, ele é um material de consumo descartável, ou ele pode ser um material de OPME. OPME significa órtese, prótese e material especial. Tabela 20 é a tabela TUS referente a medicamentos, sejam medicamentos de referência, que a gente chama os medicamentos de marca, ou seja, medicamentos genéricos e similares, ou medicamentos importados. Todos os medicamentos, eles estão linkados à tabela 20 e todos os seus códigos começam com 9. Todo código TUS que começa com 9 é referente a medicamento. A tabela 22, que é a tabela mais conhecida que nós temos, que ela é linkada ao rol ANS, ela é de procedimentos clínicos, procedimentos médicos e odontológicos. Ela é dividida em 4 capítulos, gente, anota isso, porque isso aqui é um pulo do gato. Quem decorar isso, não, eu sei que é muita coisa para decorar, mas eu sou estranha. O Cláudio estava falando, né, e a Dani, sobre pessoas que são um pouco, falam muito como robô. Eu não falo como robô, mas eu sou um robô. Eu sou um pouco robotizada com algumas coisas, porque eu tenho TDAH, então eu preciso me disciplinar, eu preciso treinar a minha mente. Então eu sou muito dentro das caixinhas, muito metódica. Então vamos lá, tabela 22, procedimentos clínicos. Ela é dividida em 4 capítulos. Capítulo 1, consultas e avaliações. E todos os códigos começam com o número 1. E aí vou dar um exemplo para vocês. Consulta de emergência 10-10-39 começa com o número 1. Consulta eletiva 10-10-12 começa com o número 1. Consultas e visitas, elas começam no capítulo 1 de consultas e avaliações. Capítulo 2 da tabela de procedimentos clínicos, ela fala sobre procedimentos clínicos e também algumas avaliações. Então, ela começa com o código 2. Aí, vamos lá, algumas ultrassonografias com código 2, avaliação de bioimpedância, avaliação de nutrólogo, avaliação de fisiatra. Ela sempre começa com o número 2. Ela está dentro dos procedimentos clínicos e das avaliações também. Capítulo 3 começa com o código 3 e ele se refere a procedimentos cirúrgicos e invasivos. Capítulo 4, ela é totalmente voltado para os exames, que são todos os exames SADT, tudo que está dentro do SADT. 4 é exame. E o 5, tudo que começa com o número 5, ele é de terapia, seja de nutrição, seja de profissionais, de psicólogos, de psicopedagogo, terapia ocupacional, psicomotricidade, eles começam sempre com o número 5. Então, vamos lá. Todos os códigos que começam com 1, consultas e visitas, começam com 2. Procedimentos clínicos e avaliações. Capítulo 3, procedimentos cirúrgicos e invasivos. Capítulos 4, SADT. E o 5, eu falei para vocês que eram 4 capítulos, né? Me perdoem, 5 capítulos, porque o 5, ele é de procedimentos seriados, tudo que é em relação à terapia, de equipe multidisciplinar. Gravando isso, gente, ninguém mais é enrolado com o tipo de procedimento que vai ter que faturar. Se tem algumas clínicas que fazem faturamento, separa, né? Eu separo consulta de exame, de honorário médico. Se ele gravar a regrinha dos capítulos, vai ser muito fácil dele separar as guias manualmente sem ter que olhar no sistema. Entenderam até aqui? Alguém tem dúvida? Se quiser, depois eu posso esmiuçar isso no grupo para vocês decorarem. Tem uma mensagem de áudio aqui. Vou soltar aqui para a gente ouvir.
Eita, tem uma foto aqui, ó. Tabela de honorários médicos. THM. Viu como não é AMB? É linda. Deixa eu ver aqui, Pelo ó. menos eu acho linda, né? Eu acho que você também, que se você tem, você compartilha do mesmo gosto literário que o meu. Deixa eu ver aqui o áudio. Pode soltar o áudio dela aqui pra gente ouvir. Oi, pessoal. Na verdade, eu botei AMB porque é a forma que a gente utiliza em contratos, entendeu? Na parte do credenciamento. Mas claro que é uma associação médica brasileira, né? É porque assim, eu tenho elas física mesmo, da época de uma outra senhorinha que trabalhou na operadora. E apesar hoje da evolução, de tudo tá meio que na informática, né, no sistema, saber como fazer esses cálculos é muito importante. Mas é uma relíquia mesmo que a gente guarda, hein? É o livrinho mesmo que a gente tem. É porque, como eu falei, a AMB, mas é porque a gente utiliza isso no fechamento de contratos, tá bom? Mas eu sei o significado de AMB, tá? É uma relíquia mesmo, tem que ser guardada com muito carinho, porque hoje em dia ninguém tem uma original assim. A maioria, a minha mesmo não é original, a minha é Xerox. Mas eu tenho ela também toda em Excel. Se alguém precisar, eu disponibilizo e a Dani envia para vocês depois. Eu também trabalho em operadora, mas nas operadoras em que eu trabalho, a gente não usava nem no contrato o termo AMB, a gente usa, né, THM e LPM, a gente também não usa esse termo não, mas eu falo só para as pessoas saberem o correto. Mas no dia a dia a gente acaba falando tabela AMB, porque se todo mundo que você pega, você ter que explicar o que é, aí dá muito trabalho, você vai ter que dar uma aula. Então, a gente acaba, né, dando esse apelido carinhoso para a tabela AMB. Mas como a gente está num curso, eu não posso deixar de omitir a informação. Mas se você tem a revista, eu tenho certeza que você já sabia qual era o significado também. Mas vamos lá, vamos passar. Tabela de remuneração, aí aqui eu falo um pouquinho sobre elas, né? A THM, a LPM, a CBHPM, que é a mais utilizada no momento, e a Ciefas, que teve aí a edição 93, 99, 96. A Ciefas ainda tem operadora que utiliza essa tabela. Nós temos hoje operadoras de mercado que utilizam autogestões, que utilizam a Ciefas, assim como a gente tem algumas operadoras que têm as tabelas de remuneração como tabela próprias, e elas são baseadas nas THMs, né? Algumas operadoras dizem que são... a gente tem a nossa tabela, mas quando você vai ver as observações, as instruções gerais, os critérios, eles são todos baseados na THM 92. E cada tabela, essas tabelas de remuneração, vale ressaltar em que elas não são encontradas nessas tabelas referência de código TUS, elas não são encontradas cobertura para o rol de procedimentos da ANS. Tabela de remuneração a gente só encontra valor, são delas que a gente faz a valoração do procedimento. O rol ANS a gente também não encontra código TUS e a gente também não encontra valor. O rol ANS, ele somente é de referência para cobertura. O que acontece hoje é que a ANS disponibiliza a correlação das tabelas. O que é a correlação? Ela une a tabela 22, tabela TUS 22 com o rol. E aí ela dá tanto a nomenclatura e o código da tabela TUS, quanto a correlação de cobertura, se ele está ou não coberto no rol. Mas valores a gente só encontra nas tabelas de remuneração. Códigos e nomenclaturas somente na tabela TUS 22. E cobertura assistencial somente no rol ANS. Todo mundo entendeu até aqui? Todo mundo pegou? Alguém tem mais pergunta? Vou passar.
as principais modalidades das operadoras. Então, nós temos lá cooperativa médica, nós temos a mais famosa do momento, a Unimed. Autogestão, nós temos alguns tipos de operadoras com autogestão. Aqui nós colocamos a GEAP. A GEAP, ela é uma operadora de autogestão, mas ela não está como uma operadora de autogestão por RH e nem uma autogestão com ou sem uma empresa mantenedora. Ela é simplesmente uma autogestão. Ela tem convênios com alguns ministérios públicos federais e os seus beneficiários todos geralmente são esses funcionários públicos federais. Mas ela é uma autogestão conveniada. Inclusive, a ANS é conveniada à GEAP. Então, os funcionários da ANS, do Ministério Público Federal, Ministério da Saúde, eles são vinculados, são conveniados à GEAP. Já a Saúde Caixa, ela é uma autogestão por RH. E geralmente todas as operadoras de autogestão, elas não têm fins lucrativos. Elas são somente para aqueles beneficiários das suas empresas ou das empresas dos ministérios conveniados a ela. Temos também a medicina de grupo. E na medicina de grupo nós temos, eu botei aqui o exemplo da Mil, mas nós temos a Mil, a Sim, GNDI, que é o Grupo Notre Dame Intermédica, Prevent Senior, esse que nós chamamos de medicina de grupo, e temos a seguradora. Eu coloquei aqui a Saúde Caixa, que apesar de ser autogestão por RH, também é uma seguradora, assim como Bradesco e Sul América, sendo que Bradesco hoje tem uma particularidade. Nós temos a Bradesco Seguro Saúde e temos a Bradesco Operadora de Planos. Então, vale muito bem ficar atento ao CNPJ e ao registro do CNES, que é o que faz a diferença, né, dessas operadoras hoje. Até aqui todo mundo pegou? Todo mundo entendeu? Tem pergunta? Tem pergunta, Cláudio? Então, vamos seguir. Vamos analisar um pedido médico. Pedido médico. Após a consulta, é comum o paciente sair com uma guia ou um pedido de solicitação de exames e outros procedimentos. Esse documento tem um prazo de validade de 60 dias e deve ser emitido pelo médico com nome do paciente, data de solicitação, assinatura e carimbo médico, solicitação e indicação clínica. Eu coloquei a validade aqui de 60 dias, porque 60 dias é o que quase todas as operadoras preconizam. O ideal é que você use o pedido médico em até 30 dias, que é o que preconiza a ANS. Tem operadora que não está nem aí. Uma coisa que não pode acontecer, e eu já tenho visto glosas por isso, é o pedido médico não datado. Então, vamos ficar atento aí com o que cada operadora determina com o prazo do pedido médico. Pode falar, Cláudio, tem pergunta? A Priscila fez a seguinte pergunta. Qual a diferença entre cooperativa médica e medicina de grupo? Cooperativa médica é como quando médicos se unem para formar uma operadora. Por exemplo, todo médico da Unimed, ele é um médico cooperado, ele não é um médico credenciado. Medicina de grupo é quando algum grupo investidor faz uma operadora. Vamos lá, a Notre Dame Intermédica. Quando a Intermédica foi fundada, existia um médico que foi o idealizador, que foi o Dr. Paulo Barbante. Ele fez a Intermédica muito grande aqui no Rio, expandiu para São Paulo, foi tão grande em São Paulo, até que veio um grupo dos Estados Unidos e a comprou e fundiu a Intermédica à Notre Dame, que era uma seguradora na época. E aí virou o grupo Notre Dame Intermédica, medicina de grupo. Quando ela era só intermédica, ela já era uma medicina de grupo. Ela não tinha, assim, vários médicos juntos que se faziam dono. Tanto que hoje, com o problema que nós temos na Unimed, todo médico cooperado, ele ajuda a pagar a dívida
da Unimed junto ao Ministério Público. Eles são descontados mensalmente com todas as dívidas da Unimed. Vou te dar um exemplo. Tem médicos hoje que têm um faturamento na Unimed de R$5.000 e às vezes não conseguem receber nem 2.000, porque dentro do desconto tem o desconto com a dívida passada, né? Com a dívida antiga da Unimed, e esses médicos, eles são como sócios. Assim como é a cooperativa médica, é a cooperativa dos anestesistas. São médicos que se unem, formam uma cooperativa para poder prestar um atendimento. E a medicina de grupo não. Às vezes é um único dono, é um grupo que vem para o Brasil para investir em medicina e aí forma uma operadora, como a Prevent Senior, é um médico, e aí ele faz, por exemplo, a Cline. A Cline, ela é um plano de saúde do Grupo Casa. E aí ela tem crescido muito grande no mercado. É uma medicina de grupo, é uma medicina do Grupo Casa. E ela tem crescido, tem entrado no mercado aí para lutar com as outras operadoras, tem ganho um campo muito grande no mercado, é uma operadora boa, é uma operadora com os seus processos são muito fáceis de entendimento, trabalha com o TASI, é bem legal, eu tenho gostado bastante de conhecer a Cline. E é uma medicina de grupo. Respondido? Então vamos voltar à análise do pedido médico. E aí, quais são as informações mais importantes que tem que constar no pedido? Nome do paciente, a data da solicitação, pedido médico não datado, pode gerar glosa dentro de uma operadora, assinatura e carimbo do médico, solicitação e indicação clínica. 2 pontos que são muito importantes que a gente se atente. Tem muita clínica hoje exigindo CID nos pedidos médicos. CID é o código de doenças, eu não sei a sigla exatamente, mas ele código, eu não estava lembrando aí, Código Internacional de Doenças. Mas o CID, ele só pode ser colocado no pedido médico com a autorização do beneficiário. Se o beneficiário não quiser, o médico não pode divulgar o CID dele, porque o CID é do paciente. Então, existem algumas doenças que ele pode sofrer preconceito por conta de estar sendo divulgado. Então, o CID só pode ser colocado no pedido médico se o paciente autorizar. Tem que ter indicação clínica, o nome da patologia. Gente, nome do sangue do cordeiro bem grosso coagulado na cruz. Retorno, revisão, não é indicação clínica. Pergunta ao médico, não custa nada. Doutor, vamos lá, vamos aqui, senta comigo. Vou dar um cafezinho para o senhor. Me diga aí um leque de indicações clínicas que eu posso usar para deixar de colocar retorno, check-up, revisão. Por favor, gente, vamos facilitar a vida da operadora. Vamos colocar uma coisa com substância, vamos buscar informação, vamos correr atrás, vamos pedir ajuda aos profissionais, seja dentro de um laboratório, alguns pedidos vão ser indicação, aí chega lá a menina do laboratório, aquela gama de pedido médico lá, cheio de nomezinho de remédio, ó, cheio de nomezinho de exame, ela bota check-up, revisão. Então, vamos procurar, assim, com mais substância as indicações clínicas. Assinatura e carimbo médico é outra coisa muito importante. Assinatura digitalizada não serve como assinatura de pedido médico. Assinatura digitalizada, se você pode usar, eu posso usar no meu sistema? Posso. Mas depois que eu imprimir aquilo ali, eu carimbo e assino. O médico tem que carimbar e assinar. Principalmente se quando for impresso, for em preto e branco. Digitalizado tem que ser colorido. E mesmo assim, tem que ter lá o carimbo e a assinatura do médico. A única forma de pedido que eu possa aceitar sem assinatura e sem carimbo médico é por certificação digital. E a certificação digital, ela me dá um código daquele QR Code no pedido. Então, a gente, nas operadoras, nos laboratórios,
nas clínicas, nas farmácias, ele já tem esse leitor de QR Code. Então, a única forma em que um carimbo ou um pedido médico não precisa estar assinado, assinatura, um carimbo médico não, uma guia ou um pedido médico não precisa estar assinado é se ele for por certificação digital que tem o QR Code. Fora isso, o médico é obrigado a carimbar e assinar o pedido médico. Outra informação importante, principalmente para recepção. Se no pedido médico do paciente o nome dele tiver abreviado, peça a identidade. Não custa nada a gente pedir para o paciente: senhor, por gentileza, me dê a sua identidade, vamos colocar o nome do paciente no sistema conforme o documento dele lá, oficial de identificação, que é o registro geral, porque nome abreviado não se usa mais. Ah, mas ele tem o nome de príncipe lá da realeza, é gigante. Então vamos usar a regrinha que a gente aprendeu na escola, não se abrevia o último nome. Se ele tiver mais de 3 sobrenomes, se abrevia o do meio. Vamos facilitar a vida dos coleguinhas. Isso é muito bom, isso é muito legal. Principalmente se você não quer ter uma conta glosada por operadora. Eu, a nível de operadora, já glosei guia com o nome do paciente, porque a pessoa botou assim: Regina M.W.R.S. E aí eu glosei, porque o nome da paciente não é um monte de sigla com ponto, com certeza. Até porque na carteirinha dela, o nome dela deve estar abreviado de outra forma. Então vamos estar atento a isso, não vamos ter preguiça de escrever, vamos fazer a informação correta para que o faturamento seja lindo. Glosa zero, quem promete glosa zero, gente, pede para sair 01, não existe. A gente pode tentar zerar a glosa, a gente pode ter algumas faturas sem glosa, mas glosa 0,0000 é lorota do povo para poder querer ganhar like, para poder querer ganhar sei lá o quê, mas glosa zero não existe. Então vamos estar atentos, fazer um trabalho bom, bem feito, limpo, para as coisas ficarem bem legais. Alguma pergunta? Então vamos passar. Tipos de guia. Aí temos guia de consulta, que é aquela guiazinha pequenininha que todo mundo conhece, todos trabalham na área de saúde. Ela serve só para cobrança de consulta eletiva, sem procedimento. E também não cabe cobrança de material e medicamento com uma guia de consulta eletiva. Guia SADT. Guia SADT é guia para cobrança de procedimentos seriados, de exames, de terapias e consultas com procedimento médico. Exemplo, ginecologia. A maioria das vezes a paciente, quando vai para a ginecologia, ela pode ter só uma consulta, mas ela também pode ter uma consulta com preventivo. Quando a consulta for com preventivo, eu posso cobrar na mesma guia de SADT. Oftalmologia. Ah, tem paciente que vai fazer só uma consulta? Sim, mas na maioria das vezes ele faz consulta e procedimento. Então ele vai fazer consulta, tonometria de aplanação, mapeamento de retina. E aí, nesses casos, eu posso cobrar na guia SADT a consulta e os exames. Guia de solicitação de internação. O nome da guia já fala, né, gente? A gente viu aí alguém que comentou sobre interpretação de texto nas escolas. Não preciso nem falar dessa guia, né? O nome dela fala solicitação. É para solicitar, não é para cobrança de resumo de internação. Porque a gente, quando trabalha em operadora, a gente vê coisa que, olha, nem Jesus, que já viu de tudo, acredita. Ele também duvida. Guia de solicitação de internação é só para solicitação, para cobrança da primeira diária. Ela tem que constar lá no processo de faturamento, mas ela é só para solicitação, só para cobrança da primeira diária. Guia de honorário individual é só para cobrança de honorário individual. Por exemplo, eu sou ginecologista, eu faço
eu tenho meu consultório, eu não faço parte de hospital nenhum. Eu alugo o centro cirúrgico, vou lá, atendo a minha paciente e volto para o meu consultório. Aí, o honorário daquela cirurgia eu vou cobrar na guia de honorário individual. Pode falar. Tem um comentário aqui da Ingrid, que ela está falando o seguinte: estamos tendo glosas de alguns convênios porque não aceitam a indicação clínica rotina. Porque rotina não é indicação. Rotina não é indicação, gente. Ninguém vai no médico para falar assim: oi, doutor, eu vim aqui por uma rotina. Eu não vou. Eu vou porque eu tenho alguma coisa. Ah, mas eu quero fazer um check-up. Eu quero fazer o check-up porque provavelmente eu quero saber se eu tenho alguma coisa. Então, tem uma indicação. Suspeita de pressão alta. Ah, pesquisa de diabetes. Tem alguma coisa. Rotina não é indicação médica. Check-up não é indicação médica. Retorno não é indicação médica. E as pessoas precisam trabalhar isso. É só fazer uma perguntinha pro doutor. Doutor, e quando vê na guia, vai lá no doutorzinho, querido do meu coração, retorno, revisão, rotina, não é indicação clínica. Ninguém vai no médico de rotina, gente. Ah, eu vou no médico porque já está na época da minha rotina do preventivo. Mas não está na época de eu voltar e fazer o preventivo? Então não é uma rotina. Tem alguma coisa. Então é botar o certo para a gente não ter mais glosa com isso. Voltando. Demonstrativo de análise de conta médica. Demonstrativo de análise de conta médica, ele é lá o demonstrativo de pagamento analítico. O que ele quer dizer com isso? Quando eu quero pesquisar glosa e saber o valor pago por cada paciente em detalhamento. E aí, vamos lá. Ah, eu quero ver o que o convênio me pagou para poder emitir, eu quero ver o que o convênio me pagou para poder emitir a nota fiscal, que ele vai me pagar, demonstrativo de pagamento. Ele vai lá, me dá o demonstrativo de pagamento com a prévia do que ele vai me pagar, eu emito a nota fiscal para ele me pagar. Ah, mas eu vi aqui que no demonstrativo de pagamento tem algum valor que ele não está me pagando e não é tributo. Não é imposto. Aí eu vou lá no demonstrativo de análise médica, que é diferente do demonstrativo de pagamento. Demonstrativo de pagamento é sintético. É o totalzão de tudo. Quando eu quero pesquisar glosa ou quando eu quero lançar no meu sistema pagamento de paciente por paciente, aí eu vou no demonstrativo de análise médica. Até aqui tudo bem? Vamos lá. Agora, a minha frase de efeito. Tu sabe qual é, Cláudia? Tenho muitas, né? Tenho muitas. Essa é quem autoriza não paga e quem paga não autoriza. Caraca, ele já pode dar aula no meu lugar. Ele já pode sentar aqui, porque eu tô quase contratando, gente, o Cláudio para ser meu funcionário. Porque o Cláudio tá faturando melhor do que as funcionárias que eu encontro pelo meio do caminho. De tanta aula de faturamento que ele veio dando. Tem coisa até que ele já comenta, assim, que ele vê e comenta de tanta aula que ele já assistiu. Vamos lá, chegamos às autorizações. E é uma parte que eu gosto muito. Por quê? Quem autoriza não paga e quem paga não autoriza. Tem que fazer uma blusa. Pois é. Vou fazer uma blusa, vou fazer. Quem autoriza não paga, quem paga não autoriza. Por quê? Existe uma diferença muito grande entre autorização e senha. E as pessoas não sabem disso. Elas acham que tudo é autorização ou que tudo é senha. E não é. Vou explicar para vocês. O que é autorização? Autorização são guias que devem ser autorizadas e muitas das vezes elas não têm senha por portais autorizadores, como Horizon, Startis, ConnectMed, etc. São liberadas no momento do atendimento da paciente. O portal libera uma guia autorizando o beneficiário que realize o procedimento conforme a solicitação médica. Como se dá isso? Eu cheguei para uma consulta. Você vai lá na Horizon, coloca os meus dados, aperta lá autorizar e ele já te emite a minha autorização. Aí é uma autorização. Geralmente ela é dada para consulta, para ECG, para alguns exames laboratoriais, para alguns exames não senhados.
Senha é completamente diferente. Senhas geralmente são liberadas pelos portais direto das operadoras, por telefone ou e-mail, e elas sempre contêm ou uma senha numérica ou uma alfanumérica. Geralmente acontece quando o paciente precisa realizar exames de alta complexidade, a nível ambulatorial ou a nível de internação. Pode ser solicitado previamente ou no ato do atendimento ao paciente. Um exemplo: consulta de nutrição, ela não é autorizada, ela é senhada, assim como consulta de psicólogo, como consulta de fono, que é a avaliação inicial. Assim também como as sessões, elas não são autorizadas, elas são senhadas. Por quê? Porque eu preciso de um encaminhamento e enviar o pedido médico para a operadora. Nem sempre, quando eu autorizo um hemograma completo, eu preciso digitalizar o pedido. Mas todas as vezes em que eu autorizo uma ressonância, eu tenho que digitalizar o pedido médico e enviar ao portal. E nem sempre a senha vem na hora. Às vezes ela vai cair em auditoria e a senha fica em análise. E aí, se ela ficar em análise por mais de 20 minutos, eu tenho que pegar o telefone e ligar. E isso não acontece só com ressonância. Algumas morfológicas, em algumas operadoras precisam de senha, tomografia, algumas delas precisam de senha, alguns exames laboratoriais, como o dímero D, precisa de senha, porque o dímero D antes era só autorizado. Depois da pandemia do coronavírus, ele entrou para o rol da ANS, ele teve uma atualização de DUT e ele passou a ser um exame que exige senha. Então, senha é diferente de autorização. Autorização, muitas das vezes, eu vou só solicitar no portal e ele vai me enviar. A senha, eu tenho que digitalizar o pedido, às vezes só o pedido não basta, eu tenho que ter um outro laudo de justificativa médica. Às vezes o portal não libera, eu tenho que ligar para pedir a liberação. Algumas vezes eu tenho que enviar por e-mail, principalmente se for dentro de internação. E por que eu falo que quem autoriza não paga e quem paga não autoriza? Porque quem autoriza vê rol. E a operadora, ela é obrigada a dar o mínimo de cobertura para o beneficiário. Então, se está no rol, eu tenho que autorizar. Aí o beneficiário precisa fazer um exame, ele foi no laboratório. Mas existem alguns laboratórios que não fazem todos os exames. Digamos que eu fui no laboratório fazer um exame de genética. E aquele laboratório, com a minha operadora, não tem a genética negociada em contrato. Então, mesmo assim, ele vai lá e pega a autorização. A autorização veio, saiu a autorização. Foi para o faturamento. O faturamento virou para a recepção e falou assim: olha, esse exame a gente não tem no contrato. Isso quando o faturamento é muito bom, que sabe o contrato, tá, gente? Porque é difícil isso acontecer. Às vezes vai para o faturamento fatura, e só depois, quando vem a glosa, é que eles vão questionar o porquê que não foi pago. Mas vamos para o melhor dos mundos. O faturamento pegou a guia e falou: olha, a gente não tem habilitação, nós não temos cobertura contratual para realizar esse exame. Aí a chefe da recepção, que quer defender a equipe dela, já vai lá armada com 7 guias de outro convênio para fazer um bolinho bem grande para atacar na faturista. Está autorizado, a operadora é obrigada a pagar. Como eu ouço isso? Quando eu ouço isso, parece até piada. Eu tenho até vontade de rir. Porque quem autoriza, não paga. Porque quem autoriza, vê rol. Se está no rol, tem que cobrir. Aí quem paga? Tô falando da operadora. Quem paga vê o quê? Contrato. Tá autorizado, correto. Mas não tem no contrato, então a autorização não vale de nada, porque ele não pode fazer, aí vai lá, não paga. Aí a faturista que não sabe e a recepcionista que sabe menos ainda ficam brigando, ainda falam assim pro doutor: doutor, liga para a operadora, essa operadora é muito ruim. Essa operadora não está pagando, está aqui, ó, autorizado. Porque médico não conhece gestão, médico conhece assistência. Ele sabe que para ter o diagnóstico daquele paciente, ele precisa daquele exame. Mas ele não quer saber se ele tem um contrato, se ele não tem. E se ele é o dono da clínica que faz o exame, ele quer faturar. Ele faz, ele quer receber, mas não conhece o contrato.
Por isso que, sendo da recepção, sendo pré-faturista ou sendo faturista, eu tenho que ter o meu contrato assim, disponível. Não, claro, a gente não vai conseguir decorar tudo, a gente não consegue. Eu consigo decorar bastante coisa, mas eu não decoro tudo. Ninguém é tão excelente ao ponto de não precisar de ninguém ou de não precisar de nada nunca. Nós somos seres evolutivos, mas a gente precisa conhecer o mínimo da onde a gente trabalha. Então, a gente precisa saber o que pode ou o que não pode realizar dentro de uma clínica. Pode falar, Cláudia. A Márcia fez o seguinte comentário: alta complexidade respeitando o prazo da ANS. Então, não exatamente assim, porque tem algumas alta complexidades que não entram dentro do prazo da ANS. Aí a gente tem que ir lá na resolução 45466, alguma coisa assim, que ela substituiu a 259, para a gente poder ver se ela se enquadra naquele quadro, porque o de 21 dias não quer dizer que eu tenho esses 21 dias para autorizar. Em alguns procedimentos eu tenho que autorizar e garantir o atendimento do paciente dentro desses 21 dias. Por exemplo, um paciente que vai fazer uma ressonância, ele não pode ficar esperando 21 dias por uma autorização de algum procedimento. É diferente procedimentos que tenham OPME, que sejam linkados, que a gente precisa fazer essa busca. Mas os prazos que a ANS determina já é com a garantia do atendimento. Não é assim, eu tenho 21 dias para autorizar. Não, dentro desses 21 dias, eu tenho que autorizar e ele realizar. Pode falar. Tem um outro comentário aqui da Márcia. Ela falou assim, mas o sistema tem que estar parametrizado conforme o contrato. Claro, se tiver um TI. Isso, Márcia, é excelente. Olha, você agora foi num ponto muito importante. Tem empresas que têm TI, tem empresas, acredite, que tem setor de cadastro, mas não adianta. Sabe por quê? Eles botam o capítulo inteiro. Eles não querem olhar o contrato. Então, vamos supor, eu sou uma clínica de imagem. Eu só faço raio-x, ultrassonografia, ressonância e tomografia computadorizada, mas a minha pessoa de cadastro viu que no meu contrato eu era CBHPM 2016, desculpa, que 2015 nem existe. CBHPM 2016, mas aí ela não quer ir lá olhar e pegar só os procedimentos que eu realizo. Ela vai botar o capítulo inteiro. Então a recepcionista que não conhece o contrato vai achar que tudo que está no sistema ela pode autorizar. E isso é o que a maioria das pessoas fazem. Elas não olham assim. Por exemplo, eu sou uma clínica de imagem. Eu faço raio-x, mas eu não faço raio-x panorâmico, odontológico. Eu faço raio-x, mas eu não faço raio-x de criança, de crânio de criança. Eu não faço, eu tenho idade. E aí não padroniza o sistema conforme as regras da clínica. Ela padroniza conforme genericamente. Tipo, se a minha tabela contratual é MB96, eu vou colocar a MB96 toda dentro do contrato. E aí é onde gera o erro. A Priscila fez o seguinte comentário. Importante, não trate dessas questões na frente do paciente. Isso é muito individual e sigiloso da unidade. Isso elas também não entendem não, Priscila. Elas discutem, inclusive, uma com a outra. Assim, junto com o paciente na frente, com o paciente assistindo a cela. Uma grande cena de circo. É bem legal, é bem interessante, principalmente quando você é a gestora da unidade, é a gerente administrativa. Eu gosto bastante disso. Entendeu? Porque elas não chegam e falam assim, senhora, aguarde um minutinho, por favor, que nós estamos resolvendo o seu problema e já vamos trazer uma solução. Não. Elas chamam a menina do faturamento, em vez de alguém ir lá no faturamento, elas chamam a menina do faturamento na recepção. Aí elas ficam ali, e o paciente assistindo aquilo tudo como se fosse uma linda cena de dorama. Uma cena de drama coreano. Mas seria lindo se todos tivessem essa consciência de que muita coisa dentro da clínica o paciente não precisa saber. Mas como elas falam mal uma da outra na recepção, na frente do paciente que elas estão atendendo, discutir procedimento da clínica aí é a coisa mais fácil do mundo, né? Infelizmente. Mas vamos continuar. Como autorizar? E aí todo mundo já sabe, vocês aqui já trabalham já bastante com isso. Algumas operadoras, elas têm lá os portais de autorização, né?
e eles são online, via internet, e aí é aquele sufoco todo quando a internet cai ou quando o portal sai fora do ar. É bem tenso. Outros são por e-mail. Por e-mail, geralmente, é mais quando é cirúrgico ou quando é procedimento muito invasivo ou internações, né? E por telefone, que é um meio alternativo nos casos em que o autorizador cai, em que a internet falha, ou até mesmo eu costumo orientar muitas recepcionistas quando eu estou trabalhando, é que assim, eu mandei na operadora, principalmente para procedimentos senhados, está em análise por mais de 15 minutos, pega o telefone e liga. Não fique esperando o portal, liga, porque às vezes o operador ele vai lá e autoriza na hora o procedimento para você. Então, o telefone é um meio alternativo, mas que muitas das vezes facilita e minimiza, né, a questão da espera do paciente. Então, é bem importante que a gente esteja atento às formas de como autorizar e os meios que a gente tem para poder agilizar o atendimento do beneficiário. Vamos lá. Qual é a função do pré-faturista? O pré-faturamento confere todos os itens obrigatórios nas autorizações e pedidos médicos. Cabe à recepcionista ou à secretária realizar essa conferência minuciosamente antes de enviar ao faturamento. Geralmente, essa conferência se dá no fim do dia ou na manhã seguinte, mas nunca se deve deixar para depois. O que eu quero dizer nunca se deixar para depois? Eu já cheguei em clínicas para fazer consultoria que o pré-faturamento estava atrasado 10 dias. Aí tu imagina como vai ser feito esse pré-faturamento. Eu nem estava ainda sendo contratada pela clínica, estava fazendo só uma consultoria inicial, analisando o fluxo de tratamento de trabalho delas e já tendo que pedir à empresa para fazer mutirão para poder facilitar a vida das faturistas. Então, quando a gente não consegue fazer no final do dia, porque o movimento é muito grande, o ideal é que seja feito na manhã seguinte, né? Com pelo menos um dia e nunca deixar atrasar, tipo assim, 3 dias de pré-faturamento, 1 semana de pré-faturamento. Já chegou no 3º dia, sem a realização do pré-faturamento, já pega alguém para ajudar, já faz o mínimo tirão para liberar essas guias o mais rápido possível para o faturamento. Tem pergunta? Não? Vamos às falhas mais comuns. Aí botamos aqui até a imagem de uma pessoa com muita dor de cabeça, que eu estou imaginando ali que ela pegou um pré-faturamento todo errado e ela vai ter um trabalho louco. Porque ninguém quer que suas falhas estejam à amostra, né? Mas também ninguém quer resolver o problema. A gente sempre quer arrumar um culpado. A gente nunca quer... o que eu falo muito para minha equipe é assim, erro ele não se justifica. Erro é erro. Porque as pessoas tendem muito a querer justificar erro. Gente, errou, não vai justificar o erro, não vai consertar o erro. Então, vamos achar uma solução? E quando o faturamento ou o pré-faturamento aponta uma falha, ele não está apontando um culpado. Ele só está dizendo que houve uma falha no processo, que precisa ser ajustada para que o faturamento não tenha glosa depois, ou para que minimize as glosas depois no faturamento. Então, a gente tem que ficar atento às falhas do processo, porque às vezes no correr do dia, lá no nosso corre, é muito paciente, e você tem que atender telefone, tem que dar paciente, tem que resolver conflito, tem que conferir guia. É comum a gente errar, às vezes a gente não está no dia bom, está com uma dor de cabeça, não está se sentindo bem. Então, falhas acontecem. O que a gente precisa fazer é conferir, ter uma conferência mais assertiva para minimizar esse tipo de erro, para fazer com que isso não chegue, que seja constante, né? E que as pessoas consigam se policiar consertando seus próprios erros. Então vamos lá, quais são as falhas mais comuns que a gente aprende? Pedido médico sem indicação clínica. Aí a pessoa vai lá e coloca rotina. Pedido médico sem data. Aí, pior do que escrever rotina na indicação clínica é a pessoa pegar uma caneta que não tem nada a ver ou de cor diferente e datar o pedido médico. Gente, isso é adulterar documento. Pedido médico é um cheque em branco. Junto com a guia, eles têm um valor inestimável que depois vira real, de verdade, vai para a conta do médico.
Então, a gente não pode escrever no pedido médico nem a lápis, nem assim. Data da consulta, tem muitas vezes gente que fala assim, exame, data tal, ou pega e escreve fazer jejum de 4 horas. Gente, não se escreve em pedido médico pelo poder do sangue do Cordeiro bem grosso com a glória da cruz, pela Nossa Senhora da Guia do Faturamento, pela Nossa Senhora Tuz. Não se escreve nem a lápis em pedido médico. Vamos fazer uns rascunhos, pega aquelas folhas de impressão, corta ela em vários quadradinhos, grampia ali e escreve, não escreve no pedido médico não, que é rasura, e tem operadora que glosa, e se eu tiver na operadora, na parte de contas médicas, eu vou glosar, porque eu adoro glosa, chega, escorre aqui, ó, chega, sinto o gosto do veneno da tinta da caneta vermelha. Pedido médico com rasura. Gente, eu já vi, eu já peguei tanto na operadora quanto na clínica que eu já trabalhei, gente que pega exames e acrescentam no pedido original do médico, ou porque o paciente quis fazer, ou porque alguém da clínica falou que ia faturar mais se fizesse aquele exame também. Não se rasura, isso é rasura. Sobreposição de caneta, tem gente que altera a data. Não se escreve em pedido médico, não se rasura, não se passa leak paper em pedido médico se por um acaso é você que faz o pedido médico. Em nome de Cristo. Vamos jogar o leak paper fora. Pode falar, Cláudio. Aqui tem 2 perguntas. Né? Uma da Ingrid, que ela pergunta o seguinte. Uma dúvida. Como esse exemplo que deu do exame de genética, depois de autorizar o paciente colher, né, aí descobre que não irá receber porque não temos cobertura. Como proceder? Ligar e cobrar o paciente explicando ou ficar com prejuízo? Você vai pagar, se for o laboratório que eu trabalho. Como eu não trabalho mais em laboratório, fica tranquila, brincadeira. Estou falando isso para descontrair, tá? Você não tem nem que pagar se você não tem essa informação. O que acontece cobrar do paciente você não pode, porque você não poderia nem ter realizado. Então, você só pode fazer a cobrança para o paciente se o procedimento não estiver no rol. Se ele estiver no rol, você não pode cobrar para o paciente. Se for, como funciona? Se você for ambulatório ou procedimento eletivo, você não pode negociar no pós. Então, se o paciente chegou lá e você não realiza, você tem que dar a ele a opção de querer fazer só os exames que você faz e procurar outro lugar, outro laboratório que faça, ou ele ir fazer tudo no outro laboratório. Porque como você é laboratório e você não é emergência nem paciente internado, você tem que negociar antes com a operadora. Se você fosse um hospital, o paciente tivesse internado, menos mal. Você não tem cobertura, mas é um paciente internado e você precisa daquele exame para chegar a um diagnóstico. Então, você consegue negociar no pós. Paciente fez na emergência, você consegue negociar no pós. Agora, clínicas e ambulatórios não pode negociar depois. Ele tem que primeiro ter a negociação para depois realizar. Então, se o paciente chegou com um pedido que tem exame que você faz e que você não faz, você tem que ser verdadeiro com o paciente. Ah, mas eu quero cobrar particular. Se você cobrar o particular dos exames que você não realiza para o paciente, der a nota fiscal para ele e ele pedir reembolso, você pode até perder o seu credenciamento. Porque você não pode cobrar, tem que falar para o paciente, olha, esse eu não faço, o senhor tem que se dirigir a outra unidade de saúde para fazer. Agora, eu fiz, não tinha informação, ninguém sabia que a gente não podia realizar, vocês vão ficar com prejuízo. Mas aí entrar no consenso comum para que seja a última vez que aconteça, vamos correr atrás de fazer a negociação com a operadora, falar para ela que tem beneficiário que está indo procurar, ou vocês querem fazer a extensão de procedimento para que aquilo não ocorra mais. Ou treinar a recepção para que elas saibam quais os exames que vocês podem fazer, quais os que você não pode, mas não pode cobrar do paciente. Qual é a outra? Alexandre, ela fez o seguinte comentário. Médico é difícil. Oh. Eu tenho uns que mudam a caneta, colocam a data com outra cor de caneta. Eu mando carimbar as duas. Errado, tem que mandar refazer o pedido.
porque tem que ser a mesma caneta. Imagina, tu escreve um cheque assim, R$1.200 em número de uma cor, escreve R$1.200 em letra cursiva de outra cor e assina com outra cor? Não pode. A guia e o pedido médico são documentos oficiais que são como um cheque em branco que vai gerar um valor para aquele. Então, é mais fácil refazer e não ter problema depois. Porque tem laboratórios que fazem os pacientes voltarem porque o pedido não está dentro do padrão. E eu acho lindo quando isso acontece. Já fiquei muito estressada quando aconteceu comigo, mas fiz questão de chamar a gerente da clínica para elogiar a recepcionista. Até porque eu trabalho no meio, dou aula sobre isso. Então, na hora eu fiquei com muita raiva porque eu ia ter um trabalho, com certeza, de ter que ir no meu médico pedir para ele trocar meu pedido médico. Mas eu fiz questão de elogiar aquela recepcionista para a gestora dela, porque para mim ela era assim, se eu tivesse uma clínica eu contratava ela para trabalhar comigo, e eu já era uma paciente. Por que eu tô falando isso? Porque eu já era uma paciente, até na clínica onde eu faço terapia ocupacional, porque eu tenho TDAH, e o meu pedido, ele tava realmente, a médica começou com uma caneta, terminou com outra, e eu não me atentei. Eu não vi, eu simplesmente peguei e fui lá para autorizar as novas sessões. Até porque, como já tinha... já estava no final de tratamento das sessões iniciais que ela passou, eu precisava de uma justificativa nova. E aí ela começou com uma caneta e assinou com outra, e eu não reparei. E eu já era paciente conhecida, então ela podia chegar e falar: não, dona Luciana, eu vou aceitar sim, porque eu já conheço a senhora. E não, mesmo ela me conhecendo, ela não aceitou. E para mim foi assim, lindo. Eu brinco com ela até hoje que ela vai ser funcionária da minha empresa um dia. Tem outra pergunta? Então vamos lá para as falhas de novo. Pedido médico sem o nome do paciente. Também é uma falha muito grande. Guia sem senha ou sem liberação, ou sem estar autorizada, ou até com a senha errada, com outro procedimento. Às vezes a senha na guia está de uma forma, no sistema está de outra. Guia autorizada com procedimento errado. Acontece muito isso, gente, muito. Porque, às vezes, a recepcionista ela não tem um conhecimento grande de rol, e aí ela lê um exame e não interpreta, e às vezes tem exames que são bem parecidos e ela autoriza errado. Então, o procedimento ele tem que estar autorizado com o código correto. Guia autorizada com quantidade incorreta. Acontece muito em clínicas de terapia. Por exemplo, são 10 sessões, só que na hora de autorizar, ela não se atentou aos números de sessões. Então, ela autorizou uma. Ninguém conferiu e aquela guia estava lá para o paciente fazer 4, 5 ou até mesmo 10 sessões de terapia. Então, tem que ficar muito atento a isso, muito atento. Guia autorizada para outro prestador. Também é um erro assim que eu vejo demais acontecer, principalmente em clínica de imagem, quando o paciente vai já com a guia autorizada. Às vezes está com guia autorizada lá para medicina nuclear no Guanabara e ele foi para a clínica da ultrassonografia da Barra, porque ele não pediu, a pessoa autorizou para a clínica que ela tem como referência lá na operadora, o beneficiário não leu, agendou aonde ele quis e foi com a guia, a pessoa da recepção não conferiu aquilo ali. Guia preenchida com rasura ou sobreposição de caneta. Gente, joga fora o leak paper. Ai, fita corretiva, é leak paper da mesma forma, só fica mais bonitinho. Joga isso fora. Rasurou a guia. Não usa leak paper, não. Deixa ela rasurada, vai lá no campinho, no final da guia, que tem assim, ó, observação. Aí você escreve assim: no campo 10, leia-se, e aí você corrige o que você rasurou. Se for qualquer outra coisa, por exemplo, data, gente, data é uma coisa que vocês não podem errar nunca, tá? Mas se errou, campo observação, no campo tal da data,
Leia-se a data e aí você bota a data correta. Não rasure. O campo observação é também para esse tipo de informação. A caneta falhou, vai testar a caneta em outra guia, não fica ali em cima da guia lá com sobreposição. A caneta falhando e você tentando fazer a caneta escrever em cima lá do campo. Falhou, pega outra. Ou então pega um pedacinho do papel, risca para ver se a caneta vai escrever, porque sobreposição de caneta também pode ser entendido como rasura. Então, vamos evitar isso. E o mais comum de todos, guia sem assinatura do paciente. Quando ela está totalmente sem assinatura do paciente, tudo bem, o paciente esqueceu de assinar. Agora, quando ela está sem assinatura do paciente e alguém acha que pode dar uma de Chico Xavier, aí a coisa fica feia, porque Chico Xavier já morreu. Ele não faz mais aquelas coisas. Eu esqueci o nome, como é que é o nome da psicografia? É assim, gente, aí as pessoas querem assinar e faz uma rúbrica que é um X. Ou então é uma bolinha assim. Quando eu pego a guia, e eu vou contar um segredo para vocês que vocês não sabem, mas as operadoras têm um sistema que tem a assinatura dos pacientes digitalizadas no Contas Médicas. Eu já trabalhei em conta médica de operadora, eu posso falar isso. Então, cuidado quando você falsifica a assinatura ou a rúbrica do paciente, porque você pode ser glosado. Aí bota assim, ó, já teve cara de pau que ainda foi fazer recurso de glosa comigo dessas guias. Mas a guia estava assinada com o paciente. Não estava, eu quero ver a guia. Aí tu pega a guia física. Aí a pessoa fala assim, olha aqui, tá a assinatura do paciente. Aí tem muita gente de glosa que é ruim, tá? Na lista de glosa. Eu tô incluída nelas. Que eu faço questão de pegar uma guia em sistema assinada pelo paciente. Eu falo, então, mas essa aqui, ó, não é a assinatura do paciente, porque a assinatura dele é essa aqui. E aí você compara as guias. É mais fácil você falsificar nunca. Mas assim, é mais fácil você pedir ao paciente para ele vir assinar guia do que você tentar falsificar. Porque falsificar a assinatura de paciente também é fraude. E você também pode perder o seu credenciamento por isso. Então, vamos trabalhar da maneira correta. Vamos trabalhar, assim, gasta mais tempo? Sim, porque tudo que começa com re, com prefixo re, é retrabalho, refazer. Ou quer dizer que alguém tem que fazer porque uma pessoa já fez errada, né? Então demanda mais cansaço, demanda mais energia, mas é melhor a gente perder tempo fazendo o correto do que a gente fazer o incorreto e perder até o credenciamento da operadora. A pessoa fez a seguinte pergunta: nesse caso, se for a assinatura do responsável, aí é a assinatura do responsável. Mas o problema não é a assinatura do responsável, porque a gente sabe quando é criança, que a gente está analisando a conta, a gente viu a idade. O pior é a pessoa falsificar a assinatura, então fazer aquelas rúbricas que ninguém lê, um risquinho, um xizinho, um quadradinho, uma bolinha, achando que está fazendo a assinatura do paciente. Quando, vamos supor, eu já precisei levar uma sobrinha minha no médico, e a minha irmã não foi. O responsável seria minha irmã, mas eu estava ajudando a minha irmã. Eu peguei, na hora de assinar, e botei P/ e assinei por Luciana Moreira. Eu era responsável no momento pela criança, mas eu não era mãe. Então foi por mim que foi assinado, já que a criança não pode assinar guia, né, antes dos 13 anos. Mais alguma pergunta? E aí, chegamos ao fim do curso e eu gosto muito dessa frase da Dani, que fala: a qualidade se dá pelo aperfeiçoamento do mínimo. E a frase é bem autodidática, né, gente? Aperfeiçoamento do mínimo, não precisa de muito. Então, muito obrigada por estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Estou disponível para ajudá-las lá no grupo, se vocês quiserem mais alguma informação, mais alguma pergunta. Tem um comentário aqui, a Priscila aqui não está querendo arrumar confusão, mas vamos falar aqui, ó. Às vezes é um paciente que está debilitado e não consegue assinar, apesar de ter idade legal.
Sim, mas aí qualquer outra pessoa pode assinar desde que ela não seja uma falsificação. Eu não estou falando de outras pessoas assinando a guia. Estou falando de funcionários que falsificam e a gente sabe que isso acontece, porque o povo faz. Viu lá que esqueceu de dar para o paciente assinar a guia, assina de qualquer jeito. Assina até o seu nome, gente. Põe um poezinho, P, barra e o nome da pessoa. Entendeu? Mas não coloca a falsificação de rúbrica, não. E a assinatura do médico? A assinatura do médico, não. A assinatura... Não, tem gente que falsifica a assinatura do... Aí, filha, pede pra sair 01, pede pra matar, pede pra morrer. Eu visitei uma empresa... Sangue do... Isso aí, eu fico até urticária, eu tenho até vontade de me coçar. Olha só, eu visitei uma empresa que tinha uma mesa assim, com todos os carimbos de todos os médicos lá na mesa. E o pessoal do faturamento carimbava assim. Oi? Então, eu tenho todos os carimbos dos meus médicos que eu faturo. Sendo que eu não falsifico a assinatura deles, porque às vezes eles assinam, mas esquecem de carimbar. Então, o carimbo tá ali para isso, para dar o carimbo onde não tem. Ou às vezes é um próprio pedido médico que eles fizeram e não carimbaram. Aí eu carimbo, mas falsificar a assinatura deles, gente... Não dá. Eles assinavam. Não dá, não. O médico não assinava. Aí dá até coceira, parece até que eu tô com piolho, porque a cabeça começa até a coçar. A gente vê muita coisa no... Puxa vida. Nem se fale. E aí, pessoal, gostaram? Vamos finalizando aí. Eu agradeço a todos aí a disponibilidade aí de hoje. O dia todo. Tem gente que está aqui desde cedo, de 9 horas da manhã. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, podem colocar aí. A gente responde depois no grupo. E quem está assistindo na gravação, vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar no grupo ou enviar para mim no privado, tá? Que a gente responde todas as dúvidas. Aqui a Suzana comentou. Quem paga não autoriza, quem autoriza não paga. Mais uma que aprendeu. A Suzana aprendeu. A Suzana já acompanha a gente aí, já em alguns cursos, inclusive presenciais. Um beijo. Suzana é minha pupila, virou minha menina. Tô aí trabalhando diretamente com ela agora no faturamento. Ela vai ficar como expert, vai ser referência do faturamento de Araruama. Vai bombar, Suzaninha. Beijo. Ela até, quando eu comentei lá que a Dani gostava um pouquinho de mim, ela comentou embaixo, mas assim, elogio delas duas, gente, não vale mais. Não vale, né? Não vale, não conta mais como efeito. A Ingrid comentou, isso é aula. Obrigada, Ingrid. Eu já trabalhei com uma Ingrid. Não foi você, não, que já trabalhou comigo? Porque Ingrid com L é tão difícil, né? E eu só conheci essa menina. Foi numa operadora até. Mas ela ficou bem pouco tempo. A Priscila falou excelente. Eliane Reis, obrigada pelo dia de conhecimento. Márcia Guilherme, sim, ótimo conteúdo. Muito bem, pessoal, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Né? Baixem os materiais, leiam novamente, novamente não, né? Que eu botei a apostila ontem, então vocês leem a apostila para aprofundar aí o conhecimento. E aqui no canal tem outros vídeos, outras aulas para vocês assistirem também, tá? E aproveitem e adquirem também outros cursos aí da Oliveira Treinamento. A gente tem um curso de faturamento para iniciantes, de gestão e recursos de glosas, de tabelas de faturamento, de auditoria, né? Auditoria para iniciantes, auditoria em reembolso. Então, a gente está disponível aí para ajudar vocês e contribuir ainda mais aí para o sucesso de vocês, tá ok? Uma boa noite a todos e um bom domingo, bom fim de sábado, um bom domingo. Até breve.